É o seguinte, nós temos acompanhado aqui o mistério envolvendo o desaparecimento de mais uma mulher. Ou a morte dela. É duro falar assim, você não sabe, né? Porque a pessoa está desaparecida. É o caso da Maria Lourdes Bandeira. Só que esse caso, ele é muito misterioso e muito cheio de pontas, assim, sabe? Porque olha só a história. A pedagoga de 50 anos que brigava com o marido após uma separação. Ela tinha feito vários boletins de ocorrência. Ele também tinha registrado boletins contra ela, mas foram 8 que ela registrou contra ele. Essa mulher, pedagoga, 2 faculdades, acho que estava cursando a 3ª, se não me engano, ela sumiu na sexta-feira. O carro dela foi encontrado queimado em Bocaiúva do Sul. Dentro do carro da pedagoga, de 50 anos, tinha um corpo no banco de trás. Um corpo que foi queimado, carbonizado. E aí a pergunta que se faz hoje, é quando um corpo é queimado, carbonizado, é necessário fazer exames que demoram até 30 dias. Será que esse corpo é da Maria Lourdes? Será que é o da Maria Lourdes? Ela continua desaparecida. O carro dela foi encontrado queimado. Um corpo queimado, carbonizado no banco de trás do carro. Mas caso seja confirmado que é o corpo dela, por que alguém chegaria ao ponto de matá-la? E se não é ela, e a gente espera, né? Mas quem que é o corpo que foi carbonizado? Porque você tem um corpo. Você tem um corpo lá. Nós fomos atrás da polícia para saber o que eles têm até agora. E a nossa reportagem esteve no local onde o automóvel da pedagoga foi encontrado. E lá, no local, acabou descobrindo uma pista que pode indicar se foi um assassinato. E outra coisa, outro detalhe. O suspeito não teria agido sozinho. Quer saber mais? Acompanhe a reportagem de William Bittar e Eric Brito. Maria Lourdes Bandeira, de 50 anos, não tem filhos. Considerada uma mulher estudiosa, sem inimigos e sempre companheira, ela teve um casamento que durou mais de 15 anos. Em dezembro do ano passado, o relacionamento chegou ao fim. O patrimônio construído junto com o companheiro não era grande, mas foi o motivo para brigas, discussões e até mesmo o pedido de uma medida protetiva. A Malu, como era conhecida, fez 8 boletins de ocorrência contra o ex-marido. O último, inclusive, há cerca de 15 dias, quando ela alegou que foi perseguida por ele em uma estrada de chão. Na manhã da última sexta-feira, Malu saiu de casa cedo para procurar um advogado para entrar na justiça pela divisão dos bens do casal, mas não voltou para casa. E o carro da Maria de Lourdes foi encontrado cerca de 12 horas depois do suposto desaparecimento dela. Ela que saiu de casa para ir até Curitiba, mas o carro, esse aqui todo queimado, foi encontrado aqui na zona rural do município de Bocaiúva do Sul. Um local que a gente pode perceber que não tem nem moradores aqui por perto. O mais próximo fica a cerca de 2 quilômetros daqui. Foram essas pessoas que chamaram, inclusive, a polícia quando viram o carro pegando fogo. O que ninguém imaginava era que aqui, no banco da frente do carro, tinha uma pessoa e estava também carbonizada. No começo das investigações, levantou-se até a hipótese de um suicídio. Mas mesmo sem identificação do corpo ainda, a família da Maria de Lourdes afirma que não havia nenhum motivo para que ela tentasse tirar a própria vida. Mas outras hipóteses também chamaram a atenção. A gente pode perceber aqui no chão os pedaços quebrados de uma lanterna traseira do carro e aqui, do outro lado da rua, ainda os estilhaços do vidro dianteiro. E aí essas duas hipóteses dão conta de um homicídio. O primeiro é que quando a Maria de Lourdes estava vindo para cá, alguém estava seguindo ela, causou um acidente e quando ela parou o carro, a pessoa acabou tacando fogo no veículo. A segunda hipótese é de que a pessoa que teria cometido o crime estava dentro do carro junto com ela.
como eu falei, ainda não há informações de qual é a pessoa, qual a identificação do corpo encontrado ali dentro. A polícia avançou nas investigações, até porque não tinha desavenças com quase ninguém. A única pessoa que estava em um suposto desacordo com ela era o ex-marido. E tanto ele quanto ela faziam vários boletins de ocorrência na Polícia Civil. A gente procura saber os álibis dele, para depois você, paulatinamente, derrubar cada um deles. Também falamos para ele que ele é o principal e o único suspeito até agora. Até porque ele estava numa demanda, né, com a ex-mulher dele, provavelmente a vítima, sobre o problema da divisão dos bens, né? A loja, carro, casa. E ela tinha aqui vários BOs contra ele, inclusive medida protetiva. Ela alegava num dos BOs que ele andava perseguindo ela, ameaçando ela, de morte, inclusive. E ele alegava que ela estava querendo dinheiro. Tudo leva a crer que a pessoa que faleceu é a Malu, né, Maria de Lourdes, que estava num entreveiro aí com o Rodrigo. E coincidentemente, enquanto nós estávamos aqui na área rural, onde o carro da Maria de Lourdes foi encontrado carbonizado, a Polícia Civil, os investigadores da Polícia Civil aqui da cidade, encontraram essa moto aqui, cerca de 25 metros de onde está o carro queimado. Essa moto aqui pode ter sim relação com o corpo que foi encontrado dentro do carro da Maria de Lourdes, apesar de ainda não ter confirmação da identidade da pessoa que estava dentro do carro. Mas essa moto aqui traz mais um indício, porque a Polícia Civil tem certeza de que se foi cometido um assassinato, a pessoa que matou a outra que estava dentro do carro, com certeza não agiu sozinha. Alguém deve ter dado carona para a pessoa que cometeu o crime voltar, né? Porque longe não ia voltar a pé de lá, né? Eu não vou revelar ainda, mas já existe aí uma outra parte material que, se aparecer, que a gente possa achar que vai aparecer, pode identificar o assassino. A família da Maria de Lourdes foi ouvida na delegacia. A mãe foi a última a tentar contato com ela, mas a mensagem nunca chegou ao celular. A família acredita de maneira veemente que neste caso não foi suicídio. Estamos falando sim de um homicídio, acreditamos se tratar de um feminicídio. A família não tem dúvidas de que Malu foi assassinada e espera que o responsável seja identificado e pague pelo que fez. A família já não tem mais esperanças de reencontrar a Maria de Lourdes com vida. Eles querem enterrar a sua filha, né? A gente tem uma mãe em casa, a mãe da Maria de Lourdes, uma senhora de 70 anos que está sofrendo muito. Chora constantemente, trouxe ela para depor hoje, expliquei para ela que se ela estava disposta a travar uma guerra judicial, uma batalha judicial, para que ela verificasse o resultado, para que ela descobrisse o que aconteceu com sua filha. E ela vai estar disposta, sim, ela vai fazer o que for necessário para que justiça seja feita no caso da Malu. O ex-marido da Maria de Lourdes já esteve 2 vezes aqui na delegacia de polícia prestando depoimento. O primeiro, horas depois que o carro dela foi encontrado carbonizado. E o segundo, na manhã desta segunda-feira, quando ele já estava acompanhado de um advogado. Nos 2 depoimentos, segundo o delegado de polícia, ele deu algumas contradições, principalmente sobre horários e onde estava. E, por isso, ele é apontado como principal suspeito, talvez não de ser o assassino, mas possivelmente o mandante. Procuramos pelo ex-marido da Malu, na empresa onde ele é um dos sócios. Ninguém da polícia veio até o momento daqui. Ele trabalhou sexta o dia inteiro aqui, foi fazer entrega, voltou. Então, assim, a gente não quer acreditar no que aconteceu. Pra dar os fatos, até pro Rodrigo ter um direito de resposta. Aconteceu uma coisa aí que a gente não sabe. Eu mesmo falei que ele é o principal suspeito. E só não ia ser indiciado hoje, porque a gente está precisando reunir mais elementos, indícios fortes, pelo menos, né? Para que ele possa ser indiciado e depois continuar o inquérito. Pois é, tem mistério nesse caso, né? E um baita de um mistério que precisa ser desvendado pela polícia durante a investigação. Será que o corpo encontrado naquele carro realmente era de Maria Lourdes?
senão de quem era. Marido, como disse o próprio delegado, Braddock, é o principal suspeito, até porque eles tinham essas pendengas, né? Eles tinham esse problema de relacionamento, estavam terminando. Foram casados, estiveram juntos durante 15 anos. E fazia já um ano, mais ou menos, que eles estavam nesse processo de separação. E aí, é claro, você que acompanha o Balanço Geral sabe, todo dia quase tem notícia de violência contra a mulher. Esse caso, será que é mais um? E aí eu pergunto para a doutora Márcia, quais serão os indícios principais que o delegado Braddock precisa encontrar agora, doutora Márcia, para chegar ao suspeito? Não vou dizer que seja o ex-marido, mas para chegar ao suspeito. Por enquanto, o suspeito número 1 é o ex-marido. No primeiro momento, identificar realmente se a Maria Lourdes ela está desaparecida ou morta, se aquele corpo realmente é dela. De qualquer forma, temos um corpo lá. Né? Do que morreu a pessoa que estava lá? Já estava morta antes do início do incêndio? Por que meio ela faleceu? De fato, um veículo abandonado no local ermo, essa pessoa tem que ter uma forma de sair de lá. Então, identifica-se que pelo menos 2 pessoas, uma para conduzir o veículo, caso a Maria de Lourdes não tenha sido a pessoa que conduziu o veículo, né? E uma pessoa para retirar essa pessoa de lá. Então, precisamos de um segundo veículo trabalhando nisso. Mas podemos pensar aqui também que os executores podem não ser exatamente os mandantes. Né? Nós já tivemos situação aqui, como da Ana, em que houve o executor, não era a pessoa que tinha interesse na morte. Né? Então, existe essa possibilidade também de ter um crime por mando. Em outro momento, identificado que realmente trata-se identificada a vítima, né, como Maria Lourdes, tudo a respeito dela nos interessa. Com quem ela tinha conflito, com quem ela não tinha, qual a movimentação bancária que ela fez, com quem ela falou, ela marcou alguma coisa com alguém. Isso tudo é de interesse para quê? Para que nesse periférico realmente filtre-se o que, num primeiro momento, parece que o ex-marido é que tem o maior interesse nesse conflito, mas que tem que se trabalhar com calma nessa situação, para que realmente se colhe o maior número de provas, né? E dentro disso, realmente se leve alguém a uma condenação. O Balanço Geral segue em cima, segue acompanhando, capítulo a capítulo, trazendo novidades para você.